Introdução: o poder oculto e sombrio da mente. Você provavelmente já ouviu falar que o pensamento positivo tem o poder de curar. Cientistas do mundo inteiro documentam, há décadas, o chamado efeito placebo, onde pacientes se recuperam de doenças graves tomando apenas pílulas de açúcar, simplesmente porque acreditavam estar recebendo um remédio revolucionário. Mas e se eu te disser que o oposto também é categoricamente verdadeiro? E se eu te provar que o medo, a expectativa do sofrimento e a crença em uma ameaça invisível podem, literalmente, adoecer e até matar uma pessoa perfeitamente saudável? Bem-vindo ao território sombrio do efeito nocebo. Este é um dos fenômenos mais fascinantes, assustadores e menos comentados da medicina e da psicologia moderna. Hoje, nós vamos desvendar os bastidores de como a nossa mente pode se transformar em uma fábrica de veneno biológico. Vamos explorar experimentos médicos perturbadores, casos reais de pessoas que morreram devido a diagnósticos errados e como o mundo moderno usa o efeito nocebo contra você todos os dias. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para os seus próprios pensamentos da mesma forma. Para compreendermos esse fenômeno, precisamos primeiro definir o termo. A palavra nocebo vem do latim e significa literalmente causarei dano. Ela foi cunhada na década de 60 pelo médico Walter Kennedy para servir como contraponto exato da palavra placebo, que significa agradarei. Enquanto o placebo ativa as áreas de recompensa e cura do cérebro através da esperança, o nocebo ativa os circuitos do pânico e da dor através da antecipação do pior. Não estamos falando aqui de impressões vagas, frescura ou de algo puramente imaginário. O efeito nocebo é uma resposta fisiológica mensurável. Quando você acredita piamente que algo vai te fazer mal, seu cérebro aciona o hipotálamo, que por sua vez inunda a sua corrente sanguínea com hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Suas artérias se contraem, seus batimentos cardíacos disparam, seu sistema imunológico é suprimido e a sua percepção de dor é amplificada em até 10 vezes. O nocebo é a prova física de que a mente e o corpo não são duas entidades separadas, mas sim uma única máquina biológica interconectada. Um dos casos mais impressionantes e documentados sobre o poder do nocebo aconteceu com um jovem americano chamado Derek, que participava de um teste clínico para um novo medicamento antidepressivo. Durante o processo, Derek teve uma discussão severa com sua namorada e, em um momento de desespero, decidiu tirar a própria vida. Ele engoliu de uma só vez 29 cápsulas do remédio experimental que guardava em casa. Quase imediatamente, o arrependimento bateu. Derek começou a passar muito mal e correu para o hospital de emergência. Quando deu entrada no pronto-socorro, sua pressão arterial estava perfeitamente desabada, os batimentos cardíacos estavam perigosamente acelerados e ele hiperventilava, tremendo dos pés à cabeça. Ele estava morrendo de overdose. No entanto, horas depois, o médico responsável pelo estudo clínico chegou ao hospital e revelou um dado crucial: Derek fazia parte do grupo de controle do teste. Isso significava que as 29 cápsulas que ele havia engolido eram, na verdade, placebos inofensivos feitos de açúcar e amido. Assim que Derek ouviu e compreendeu essa informação, seus sinais vitais se normalizaram em menos de 15 minutos. O seu corpo estava colapsando não por causa de uma substância química, mas por causa da certeza matemática de sua mente de que ele havia ingerido uma dose mortal. Por séculos, relatos de antropólogos que visitavam tribos isoladas na África, no Haiti e na Austrália descreviam um fenômeno perturbador: as mortes por maldição. Um feiticeiro local apontava um osso ou lançava um feitiço contra um membro da tribo que havia quebrado um tabu sagrado. E essa pessoa, sabendo da sentença, deitava-se em sua cabana e morria em poucos dias, sem apresentar nenhum sinal de envenenamento ou agressão física. Por muito tempo, o mundo ocidental considerou isso misticismo ou exagero. Mas no início do século XX, o famoso fisiologista de Harvard, Walter Cannon, estudou esses casos e publicou um artigo científico revolucionário chamado Morte Voodoo. Cannon explicou que a morte por feitiço é o ápice do efeito nocebo. O indivíduo amaldiçoado compartilha de uma crença absoluta no poder do feiticeiro, assim como toda a sua comunidade, que passa a tratá-lo como se ele já estivesse morto. Esse isolamento social aliado a um terror psicológico absoluto e contínuo causa um choque de superativação do sistema nervoso simpático.
A descarga de adrenalina no coração é tão maciça e prolongada que destrói as fibras musculares cardíacas, levando a uma parada cardiovascular fatal. A maldição não era mágica, era psicologia aplicada à biologia. Você tem o hábito de ler a bula antes de tomar qualquer medicamento? Embora esse seja um comportamento responsável e recomendado, a medicina descobriu que a leitura detalhada da lista de efeitos colaterais pode funcionar como um gatilho devastador para o efeito nocebo. Em um estudo clínico realizado com pacientes que precisavam tomar um medicamento comum para o coração, os pesquisadores dividiram os voluntários em dois grupos distintos. Ao primeiro grupo, os médicos entregaram o remédio e explicaram detalhadamente todos os possíveis efeitos colaterais listados na bula, incluindo náuseas, tontura e disfunção erétil. Ao segundo grupo, o mesmo remédio foi entregue, mas os efeitos colaterais não foram enfatizados de forma assustadora. O resultado foi surpreendente. Os pacientes do primeiro grupo apresentaram 3 vezes mais efeitos colaterais do que os pacientes do segundo grupo, mesmo recebendo exatamente a mesma dosagem da mesma substância. Ao ler ou ouvir sobre um sintoma negativo, nosso cérebro passa a monitorar o corpo obsessivamente em busca daquele sinal. Uma leve oscilação normal no estômago ou uma dor de cabeça corriqueira são imediatamente interpretadas pelo cérebro como o início do envenenamento pelo remédio, transformando a expectativa do sintoma no sintoma real. Se a bula de um remédio pode causar sintomas, um diagnóstico médico equivocado vindo de uma autoridade de jaleco branco pode funcionar como uma verdadeira sentença de morte biológica. Há um caso médico famoso de um paciente chamado Sancho Eman, que foi diagnosticado com câncer de fígado em estágio terminal e recebeu a notícia de que teria apenas alguns meses de vida, restando-lhe apenas esperar o fim no período de Natal. Sam aceitou o diagnóstico, despediu-se da família, perdeu peso rapidamente e definhou dia após dia, vindo a falecer exatamente na época prevista pelos médicos. A reviravolta chocante aconteceu durante a autópsia de Sam. Os patologistas descobriram que o diagnóstico original estava completamente errado. Sam tinha apenas um pequeno nódulo benigno localizado no fígado, que nunca teria sido capaz de matá-lo. Não havia metástase, não havia câncer se espalhando, não havia falência de órgãos provocada por doença. Sancho Eman morreu não de câncer, mas porque acreditou piamente que ia morrer. A sua mente aceitou a previsão médica como uma ordem biológica inescapável, desligando os sistemas de defesa do corpo e induzindo o colapso físico. O efeito nocebo não se restringe a indivíduos isolados, ele tem a capacidade assustadora de se espalhar como um vírus de mente em mente, gerando o que a ciência chama de doença psicogênica em massa ou histeria coletiva. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu em uma escola secundária no estado americano do Tennessee. Uma professora sentiu um cheiro forte de fumaça em sua sala de aula e imediatamente começou a se queixar de dor de cabeça, náuseas e falta de ar. Em poucos minutos, a notícia se espalhou pelos corredores. Dezenas de alunos e funcionários começaram a manifestar exatamente os mesmos sintomas. A escola foi evacuada, ambulâncias foram acionadas e mais de 100 pessoas foram hospitalizadas com sinais claros de intoxicação por gás. No entanto, após uma investigação minuciosa realizada por engenheiros, bombeiros e agências de saúde pública, nenhuma substância tóxica, vazamento de gás ou contaminação ambiental foi encontrada na escola. Os exames de sangue dos estudantes estavam perfeitamente limpos. A epidemia foi puramente psicológica. O medo coletivo de uma ameaça química invisível fez com que os cérebros de centenas de jovens gerassem sintomas físicos reais de forma simultânea. O contágio social do medo é um dos vetores mais poderosos do nocebo. No mundo moderno, o avanço tecnológico gerou uma nova vertente para o efeito nocebo, a suposta hipersensibilidade eletromagnética. Ao redor do globo, milhares de pessoas afirmam sofrer de dores de cabeça crônicas, fadiga extrema e erupções cutâneas devido às ondas de rádio emitidas por roteadores de Wi-Fi e torres de telefonia móvel de 4ª e 5ª geração. Em uma cidadezinha do interior da Europa, a população local organizou protestos massivos contra a instalação de uma gigantesca torre de celular, alegando que, desde que a estrutura havia sido erguida, os moradores estavam adoecendo, sofrendo de insônia e tendo tonturas constantes.
A empresa de telecomunicações responsável ouviu os protestos e, durante uma audiência pública, revelou um documento técnico incontestável. A torre havia sido construída, mas os cabos de energia ainda não tinham sido conectados. A antena estava completamente desligada há meses. Os sintomas da população eram reais, o sofrimento era genuíno, mas a causa não eram as ondas eletromagnéticas invisíveis, e sim a ansiedade e o pânico gerados pela crença de que a tecnologia era prejudicial. O medo da modernidade cria suas próprias patologias. Durante décadas, os cientistas se perguntaram se o efeito nocebo era apenas um conceito psicológico abstrato ou se existia uma chave química específica operando dentro do cérebro para transformar o medo em dor física. A resposta foi encontrada pelo neurocientista italiano Fabrizio Benedetti, uma das maiores autoridades mundiais no assunto. Benedetti descobriu que, quando uma pessoa antecipa a dor ou o sofrimento, o cérebro ativa a liberação de uma molécula neurotransmissora chamada colecistoquinina, ou simplesmente CCK. A função da CCK é abrir as comportas das vias de dor do sistema nervoso central, atuando como um amplificador de sinal. É por isso que, se você vai tomar uma injeção e o enfermeiro diz que vai doer muito, a picada da agulha parecerá 10 vezes pior do que se ele dissesse que você não sentirá nada. Mais fascinante ainda, Benedetti provou que, se administrarmos aos pacientes um medicamento bloqueador de CCK, o efeito nocebo desaparece por completo. A ciência conseguiu mapear a engenharia química do pessimismo, provando que o sofrimento antecipado é uma escolha molecular comandada pelas nossas expectativas. Se o efeito nocebo pode ser ativado por um médico ou por uma bula, imagine o que acontece quando a mídia de massa e as redes sociais bombardeiam a população com notícias alarmistas 24 horas por dia. Durante crises de saúde global ou surtos de novas doenças, a cobertura jornalística focada no pânico e na contagem contínua de casos pode atuar como um amplificador de nocebo em escala continental. Pessoas que assistem repetidamente a reportagens sobre sintomas específicos começam a sentir os mesmos desconfortos em seus próprios corpos devido ao estresse e à autossugestão. Dor na garganta, fadiga e tremores leves passam a ser interpretados como sinais inequívocos de que a pessoa contraiu a doença da moda. O mercado da atenção se alimenta do medo, e o medo contínuo enfraquece o sistema imunológico ao manter os níveis de cortisol perigosamente altos, tornando o corpo, ironicamente, muito mais vulnerável a infecções reais. O alarmismo midiático não altera apenas a nossa opinião política, ele altera a química do nosso sangue. Agora que você conhece o imenso poder autodestrutivo que o cérebro possui através do efeito nocebo, a pergunta crucial que resta é: como podemos nos proteger contra essa autossabotagem biológica? A resposta está no desenvolvimento da consciência crítica e na filtragem das informações que consumimos. Os médicos estão começando a adotar o chamado consentimento informado contextualizado, que consiste em explicar os riscos de um tratamento sem usar palavras aterrorizantes ou focar excessivamente no pior cenário, diminuindo a ansiedade do paciente. Do seu lado, como indivíduo, entender que o seu corpo reage instantaneamente aos seus padrões de pensamento é o primeiro passo para a blindagem mental. Quando sentir um desconforto ou ler sobre uma doença, evite fazer pesquisas obsessivas em buscadores da internet, comportamento conhecido como cibercondria, que apenas alimenta o circuito da ansiedade. Cultivar uma postura de ceticismo saudável em relação ao pânico coletivo e focar na resiliência natural do corpo humano pode desativar a produção da colecistoquinina, mantendo os circuitos de dor sob controle. A sua mente tem o poder de abrir as farmácias internas de cura ou os depósitos de veneno. A escolha de qual chave virar depende do controle que você exerce sobre os seus próprios medos. O efeito nocebo nos mostra que a linha que separa a psicologia da biologia é praticamente inexistente. Nós não somos apenas espectadores passivos da nossa saúde, nós somos participantes ativos na construção do nosso bem-estar ou da nossa ruína física. O cérebro humano é o computador mais potente e complexo do universo conhecido, mas ele não vem com manual de instruções e obedece cegamente às narrativas em que decidimos acreditar de forma profunda. E você? Já sentiu algum sintoma físico incômodo simplesmente por ler a bula de um remédio ou por medo de uma doença que descobriu na internet? Consegue perceber como as maldições modernas estão disfarçadas na correria e no estresse do dia a dia? Deixe a sua experiência registrada aqui nos comentários abaixo.
Se você achou este conteúdo útil e revelador, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal para fortalecer a nossa comunidade e ativar as notificações para não perder os próximos mistérios da mente humana. Muito obrigado por assistir e até a próxima!